estamos com o delegado José Mariano de Araújo. Ele é delegado da Unidade de Inteligência do DEI, que é o Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado de São Paulo, e é especialista em crime de alta tecnologia. Doutor José Mariano de Araújo, boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Existe um levantamento nacional que faça um retrato assim fiel, que seja eficiente, da frequência dos crimes na internet? Não, existem duas características que eu gostaria de chamar até a atenção, que impedem que você tenha, inclusive, estatísticas confiáveis e que deem um panorama do que hoje nós temos da criminalidade que usa a tecnologia como um meio de obtenção de ganhos fáceis. Quais são essas características? O primeiro aspecto diz respeito à inexistência de uma legislação específica que trate dos crimes por meios eletrônicos. Como o Brasil ele não tem uma lei específica a respeito disso, todo crime que usa a tecnologia como meio para que ele possa se consumar, ele acaba sendo enquadrado como outros tipos de delitos. Então, por exemplo, não interessa se é um estelionato por meio eletrônico ou um estelionato comum, que ele vai entrar numa estatística como se fosse simplesmente um estelionato. Outro exemplo, os furtos mediante fraudes, que são aplicáveis nos casos de internet banking, aqueles desvios de conta corrente de clientes utilizando a internet. Eles são enquadrados simplesmente como furto mediante fraude e não furto mediante fraude por meio eletrônico. Na estatística fica uma coisa só. Não dá a possibilidade de você separar e ter uma ideia do panorama em que você tem com relação a esse tipo de criminalidade. Esse é um dos aspectos. E outro é que as pessoas ainda assim não despertaram assim a sua área de interesse social no sentido de procurar trazer mais informações, dar meios, ferramentas para que a população consiga realmente informar dos crimes que ela acaba sendo vitimada e com isso conseguimos uma estatística adequada. O senhor atua nessa área de crimes de alta tecnologia há quanto tempo, doutor? Olha, eu trabalhei como titular da Delegacia de Crimes por Meios Eletrônicos há praticamente 4 anos. Hoje eu estou na área de planejamento do DEIC, que é a área de inteligência, que dá suporte para todas as unidades no que diz respeito a essas questões envolvendo alta tecnologia. Ou seja, 4 a 5 anos, né? Nesse período, houve variações em relação à modalidade de golpes na internet? Como elas eram antes e como elas são hoje? O que houve nesse período de 4 anos, que imagino que para um ambiente tecnológico seja um tempo enorme, né? Muita transformação deve ter acontecido. Olha, Tânia, eu posso até fazer um paralelo interessante. Eu me recordo que aproximadamente 2 anos atrás nós tivemos uma conversa no seu programa a respeito de crimes por meios eletrônicos. Sim, eu lembro. O panorama daquela época para cá, eu posso dizer que ficou um pouco pior. Por quê? Porque a internet ela é sempre um fator de propagação de conhecimento. Os criminosos do mundo inteiro, eles descobrem novas modalidades de golpes e acabam fazendo o quê? Passando para criminosos do mundo inteiro. Isso se torna uma verdadeira corrente do mal e faz com que cada vez mais os golpes fiquem sofisticados. Na época que nós conversamos, eu chamava a atenção para questões relacionadas a golpes de internet banking que estavam muito relacionados à famosa síndrome do clique aqui. Ou seja, a pessoa clica em qualquer link, não se importa se ela vai executar um determinado código malicioso e infectar sua máquina. Hoje as técnicas se sofisticaram, como por exemplo a utilização de algumas modalidades como o man in the middle, na qual um criminoso ele se coloca entre a conexão do computador da vítima e, por exemplo, de uma instituição financeira, obtém as informações, acessa a conta corrente da vítima e pratica os seus golpes. Então, a própria evolução da tecnologia vem sendo incorporada de uma maneira mais eficiente e muito mais eficaz por todos os criminosos. Mas como eles têm acesso aos dados da vítima? Eles fazem simplesmente a interceptação da conexão da vítima com a sua instituição financeira e, feito isso, ele obtém esses dados que a própria vítima digita achando que está em contato com a instituição financeira, quando na realidade é o criminoso se fazendo passar pelo computador, pelo servidor da instituição financeira. Agora eu fiquei um pouco assustada. Você pensa que está entrando no site do seu banco e na verdade você não está entrando no site do seu banco, é isso? Não, realmente, você tem razão no que você está dizendo. Você imagina que você está em contato com o servidor da instituição financeira, quando na realidade o criminoso interceptou a sua conexão e você está conectado no computador do criminoso.
E o site lá que eles criam para simular o banco é igualzinho ou tem alguns elementos que devem ser observados? Com certeza, eles procuram fazer cópias mais fidedignas do que você encontraria nos servidores legítimos das empresas que estão interceptadas nas diversas modalidades de golpe. Essa modalidade que eu mencionei agora é, como eu disse, ela tem um nome técnico de man in the middle, seria o chamado homem do meio, onde você entra no meio da conexão. Existem outras modalidades na qual você pode simular servidores DNS, fazer alterações no DNS do computador, que é o serviço responsável por identificar nomes na internet. Existe uma infinidade de golpes que podem ser praticados por esses criminosos. Muito embora todos esses golpes tenham como base a infecção dos computadores. Se o computador ele está infectado com algum tipo de vírus, código malicioso, com certeza o trabalho do criminoso fica facilitado. Quer dizer que então fica valendo aquela dica que o senhor já nos deu aqui há 2 anos atrás, quando foi entrevistado, de que não se deve abrir qualquer e-mail que apareça, né? Deve tomar cuidado. Agora, mesmo que a pessoa tome todos os cuidados e não abra esses e-mails, ela ainda está correndo algum risco? Olha, a questão é a seguinte: riscos existem porque você está tratando de sistemas que são escritos e que às vezes podem apresentar algum tipo de falha, algum tipo de buraco que vai ser utilizado pelos criminosos. Como eu disse, os criminosos no mundo inteiro trocam informações, eles são articulados. E se um descobre um defeito no sistema operacional que pode ser explorado, ele passa isso para outros no mundo inteiro. Isso vira uma corrente do mal, como eu disse. As dicas continuam 100% válidas. A melhor aspecto da prevenção diz respeito a você manter o sistema operacional do seu computador atualizado, não utilizar software pirata, porque isso só vai facilitar a atuação do criminoso e não trazer benefícios, manter antivírus, programas de defesa devidamente atualizados. Todo mundo fala, mas dá muito trabalho. Dá, mas o que você prefere? Ter um pouco de trabalho e segurança ou não ter segurança nenhuma? Pois é. Ok, doutor José Mariano de Araújo, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade para falarmos sobre os crimes de alta tecnologia. Espero que na próxima vez a gente possa dizer que o panorama mudou e muito, Tânia. Eu agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para você e para todos os ouvintes da CBN. Muito boa tarde, delegado José Mariano de Araújo, delegado da Unidade de Inteligência do DEIC, que é o Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado de São Paulo, especialista em crime conosco sobre os crimes pela internet.